Lendo o texto, ele é um texto muito... Pode. O livro Vale do Paraíba... Pode. O livro Vale do Paraíba, Velhas Fazendas, ele é um livro muito descritivo, é um ensaio muito historiológico. Histórico? Historiográfico, tá. O livro Vale do Paraíba, O livro Vale do Paraíba, Velhas Fazendas, é um ensaio muito descritivo sobre a história do Vale do Paraíba. Então foi muito complicado encontrar uma problematização no livro. Analisando tudo que ele conta e os pontos principais que ele coloca durante essa historiografia, a gente percebe que a maior problematização dele foi a questão da hegemonia do Vale do Paraíba. Então ele conta a história de um lugar que era escasso, com um povo pobre, com poucas vilas, que se tornou hegemônico na época do café e depois voltou a ser desconhecido como é hoje em dia pela sociedade brasileira, perdendo a força para o oeste e para a capital, São Paulo, né? Então a gente percebe que o ponto que ele quer deixar, a problematização que ele quer deixar, é que o Vale do Paraíba, como ele fez anteriormente, ele pode fazer de novo, ele pode se tornar grande de novo no contexto do Brasil atual. Então, tanto a posição dele quanto a história dele são fatores que contribuem para que esse poder naquela região volte, se assim for proporcionado. A gente escolheu o livro, justamente, muito do que a Lívia falou, é por causa da região do Vale do Paraíba ser uma região muito importante. É uma região de muito destaque no Brasil. Foi de muito destaque e ainda muito propícia a receber destaque, porque ela está localizada justamente entre São Paulo, que é uma das maiores cidades do mundo, e o Rio de Janeiro, que também tem grande destaque nacional e internacionalmente. Então é uma região de uma posição muito estratégica no Brasil. E esse livro é importante a gente pontuar, que a gente escolheu também, porque o autor ele destaca a relação do Vale do Paraíba desde quando ele surgiu, assim podemos dizer, as primeiras vilas e cidades, até como no Vale do Paraíba foi no período do café, passando principalmente pela questão do ciclo da cana e as economias de subsistência. E o autor também mostra a questão da relação entre os indivíduos na sociedade, a questão da escravidão, a questão do povo, da rusticidade do povo, que passou a se desenvolver ao longo do tempo. E esse foi um dos pontos que motivou a gente também a escolher esse livro para conhecer melhor mesmo como que é essa região do país, que é ainda pouco discutida atualmente, mas que já teve grande relevância. Uma das maiores dificuldades de ler o livro foi uma certa confusão cronológica que ele faz. Então ele vai muito para o futuro, depois ele volta para o passado, vai para o futuro de novo. Outra coisa foi uma falta de divisão do livro, que a gente inferiu que fosse por causa do livro surgir de um ensaio. Então não tinha uma certa divisão entre os ciclos, que a gente teve que fazer isso a partir da nossa leitura. Outra coisa é que às vezes ele jogava umas informações do nada e a gente tinha que fazer correlações da nossa cabeça, não tinha muito mais justificativa, mas a gente acredita que eram formas de trazer uma curiosidade para o texto. E teve muitas ambiguidades na parte da interpretação. Então, por exemplo, teve uma parte que ele cita a capital e a gente não sabia se era a capital do estado ou se era a capital do império. Então, esses foram os principais problemas na hora que a gente leu o texto. É importante a gente dizer que apesar de todos alguns probleminhas que a gente percebeu mesmo, é que na verdade o livro se trata de um ensaio, né? O livro foi escrito porque o Tom Maia, que é um ilustrador que traz bastante figuras no livro, ele quis tratar da história do Vale do Paraíba, porque ele é natural de Guaratinguetá, e pela sua amizade com o Sérgio Buarque, eles desenvolveram aí esse livro em parceria com a escrita do Sérgio Buarque e as ilustrações do Tom Maia. Mas é importante a gente dizer também que é muito relevante esse livro por conta de como o autor ele mostra como que a produção do café e as outras produções do Brasil, elas se deslocaram, né? A produção do açúcar também se deslocou do Nordeste do Brasil, a região Nordeste ali, para a região do Vale do Paraíba, né? Um período em que o Vale teve bastante destaque. E também depois como que o café do Vale do Paraíba se deslocou novamente para a região do Oeste Paulista. Então nós temos aí uma relevância no sentido de que o autor ele mostra que o Vale ele teve a sua importância, né, trazendo do Nordeste para o Vale, depois do Vale para a questão
do Oeste Paulista, toda essa questão social também mesmo, que proporcionou muita mudança no estilo de vida dos Vale Paraibanos. A gente pode representar o externo. Só falta a conexão com o externo. Deixa eu falar. Posso falar que eu não falei nada? Tá. Pode estar gravando. Então a gente vê que toda essa história que ele constrói no livro é muito importante até nos dias de hoje, porque é uma parte da história do Brasil como um todo. Então tudo que aconteceu nessa época que ele relata ainda tem impactos na sociedade que a gente tem hoje. Então socialmente foi uma parte da história. Tudo bem, consigo construir mais. Quem que você vai trazer? Mas essa foi a parte relevante, porque ele traz a questão do olhar do ponto de vista do branco, só que do negro. Tá, qual que é o nome dela mesmo? Do Nascimento. Você fala assim, você acabou de falar a conexão histórica. Então você fala assim, a conexão histórica foi toda feita sobre uma visão de um pensador branco, uma visão a partir de uma posição privilegiada. Estava escrito aí? Ah, não. Dentro de uma perspectiva histórica. Só que a gente achou importante ressaltar também que todo esse livro ele foi construído por uma pessoa branca. E embora o Sérgio Buarque não tenha se proposto a escrever sobre a escravidão em si, não era esse o foco do livro, a gente vê que a perspectiva que ele tem do livro é como uma perspectiva de uma pessoa branca. Então a história construída não foca de uma visão a partir da vivência das pessoas pretas. Para trazer meio que um contraste, a gente tem um livro que também conta a história do Brasil, só que com uma perspectiva oposta, né, para uma pessoa negra, que é o livro da... Qual é o nome dela? Beatriz Nascimento. Tipo Beatriz Nascimento. É o livro da... Que é o livro da Beatriz Nascimento, que é uma obra feita por mãos negras. O nome do livro é uma história feita por mãos negras, e aí ela traz, não do Vale do Paraíba em específico, mas do Brasil como um todo, com essa perspectiva dela, né? Então a gente tem esses opostos, que ambos são muito importantes para a gente conseguir compreender a sociedade brasileira atualmente. Agora tem que fazer aqui do disciplina. A gente vai fazer sem caso. A gente vai falar que a gente, perdeu a gravação.